Ao longo dos anos, o design de sites da internet passou por grandes mudanças. Eles foram de sites bem brocochô para páginas super dinâmicas e visualmente incríveis, que mais parecem com verdadeiras obras de arte. Então, vamos viajar no tempo e ver como que o design de sites evoluiu de 1994 até os dias de hoje. Assim a gente pode entender as razões interessantes por trás dessas mudanças. Partiu? Então vamos começar com o primeiro site do mundo que apareceu na internet. Foi em 6 de agosto de 1991. Ele foi criado por um cara chamado Tim Berners-Lee, um cientista da computação. Junto com a equipe dele, ele lançou uma página que tinha informações sobre a World Wide Web, ou Rede Mundial de Computadores. E ele apresentou o primeiro navegador para o mundo. E olha só, uma cópia da página original de 92 ainda existe online até hoje. Você pode inclusive ir lá conferir com seus próprios olhos. Mas o Tim não parou por aí não. Depois ele também publicou um documento com 18 tags HTML. E como dá para ver, não era um design muito interessante. A página era toda em texto e a única cor ali era o azul clássico dos links. Mas ainda é melhor do que esse navegador antigo, chamado Line Mode Browser, que parecia até coisa de filme de ficção científica. Me conta nos comentários se você já usou, a gente quer saber como é que foi. Enfim, designs simples como esse eram bem comuns, porque lá nos primórdios da internet, só de ter uma página no ar já era uma grande conquista. Como não tinha internet de alta velocidade, os sites precisavam ser simples para não travar. Mas esse foi o começo simples que ajudou o design a evoluir. Então as ferramentas de busca como o Alta Vista e o KD começaram a surgir, o que revolucionou a maneira de encontrar informações na internet. E não vamos esquecer das primeiras landing pages. Alguém lembra do site do UOL? Sem dúvidas esse foi um dos primeiros a fazer história. E ainda lá em 92 a gente conheceu a primeira foto que apareceu na internet. Foi essa aqui. Nada muito impressionante, apesar de que o primeiro vídeo do YouTube também era só um cara passeando no zoológico. E você ainda pode ver esse vídeo até hoje. And that's pretty much all there is to say. Logo depois, os navegadores Netscape e W3C surgiram, trazendo novas funcionalidades como imagens, formulários e tabelas que deixam os sites muito mais legais. Agora que a gente já passou pelo início da internet, vamos avançar para os meados da década de 90 até os anos 2000. Foi quando o design dos sites deu um grande salto, saindo dessa fase antiga e entrando na sua própria Idade Média. Depois que a empolgação pelo site novo passou, chegou a hora de focar de verdade no design. E foi em 1995 que os designers da Apple falaram pela primeira vez sobre experiência do usuário. A partir daí, o objetivo do design mudou. Agora era tudo sobre agradar quem visitava o site. Em 95, o mundo foi apresentado ao HTML 2.0, que trouxe grandes melhorias como gráficos e tabelas, que oferecem aos desenvolvedores mais recursos para soltar a criatividade. A galera começou a usar layouts baseados em tabelas para organizar o conteúdo de forma mais prática. Embora os sites ainda fossem carregados de textos, agora eles podiam ser divididos em colunas, linhas e assim por diante, para eles terem um visual mais organizado. Agora, a gente sabe que o design baseado em tabelas não é ideal, né? Ele causa problemas como lentidão e visuais inconsistentes. Mas naquela época era o melhor que se podia fazer. Dá só uma olhada na página inicial do Jack Chan de 1995. Olá, é bom ver você na minha página inicial. Bom ver você também, Jack. Depois disso, o JavaScript 1.0 que entrou no jogo para criar sites interativos, como o site inicial da Apple que usava JavaScript para alimentar um menu suspenso. Naquela época a gente também teve outras coisas divertidas, como contadores de visitantes na página, textos que piscavam, gifs dançantes e outros gráficos chamativos que parecem um pouco diferente do que a gente vê hoje em dia. Com o crescimento dos sites, os designers começaram a dar mais atenção para os objetivos de negócios, em vez de só ao visual. Isso levou à criação daquelas landing pages clássicas, com chamadas para ação bem atraentes, como clique aqui para entrar ou inscreva-se agora. Em 1994, a gente chegou a ver o primeiro banner da internet no Hotwire, que agora é a revista Wired, que tinha essa mensagem sutil e divertida. Você já clicou seu mouse bem aqui? Porque você vai. No final dos anos 90, os desenvolvedores perceberam que o HTML tinha suas limitações. E foi aí que nasceu o CSS, em 1996. Ele fez o design de sites evoluir, separando o conteúdo da parte visual e tornando possível criar layouts melhores, fontes, cores, espaçamentos, o que hoje já é considerado normal.
E foi no mesmo ano que o Macromedia Flash surgiu e trouxe uma nova era. Os sites passaram a ter animações e multimídia, criando designs mais dinâmicos que realmente chamavam a atenção dos visitantes. Nessa fase, os sites tinham elementos como cores neon, botões 3D e fundos em mosaico. O foco era tornar a navegação mais fácil, mas como nem tudo são flores, o Flash era bem lento e precisava de plugins, o que fez ele perder espaço nos anos seguintes. O iPhone também foi responsável por isso, mas a gente vai falar mais sobre isso mais tarde. Ainda no final dos anos 90, os designers se uniam em comunidades como Design Skink e Caliber 10.000 para trocar ideias, mostrar seus trabalhos e inspirar uns aos outros. Então, lá em 1998, o Google apareceu. Mas na verdade ele não trouxe muitas novidades em comparação com os buscadores da época. Em 1999, o Internet Explorer 5.0 trouxe o primeiro favicon, aquela imagem pequenininha que aparece ali do lado do endereço do site. Resumindo, o design dos sites daquela época não chegava nem perto do que a gente tem hoje. Mas, falando sério, foram esses testes e dificuldades que ajudou a gente a avançar no começo dos anos 2000. Aí sim, trazendo designs mais refinados. Os designers começaram a abandonar os visuais muito chamativos, as cores neons e a estrutura em blocos, e os sites ficaram muito mais organizados. A evolução da internet banda larga fez com que os designers passassem a usar imagens com mais qualidade. Em 2003, mais da metade dos usuários da internet usavam computadores de 32 bits, que são capazes de exibir mais de 16 mil cores, o que foi um grande passo para mais criatividade. Nessa época, os designers passaram a dar mais atenção aos usuários e às suas preferências, usando espaços em branco de forma estratégica e também substituindo o texto por ícones. Além disso, eles tinham um parque de diversões chamado CSS Zen Garden para testar suas ideias. A plataforma funcionava assim: você pegava um template básico de HTML e acompanhava enquanto vários designers criavam seus sites únicos e impressionantes com ele. Era uma ótima maneira de mostrar a criatividade e explorar o que o CSS era capaz de fazer. Nessa época, a Web 2.0 começou a crescer, o que mudou os sites de estáticos para dinâmicos, com conteúdo criado pelos próprios usuários. Isso abriu caminho para o surgimento das redes sociais. As primeiras redes sociais foram o MySpace, que foi lançado em 2003, e o Facebook, lançado em 2004. Nesse mesmo ano, aqui no Brasil, a gente conheceu o Orkut, que fez muito sucesso. Conta pra gente aqui nos comentários qual que era a sua comunidade favorita. Essas plataformas incentivaram os designers a se concentrarem ainda mais na interação do usuário, o que trouxe algumas tendências como widgets de redes sociais e páginas de perfil visualmente atraentes. Outro site que eu lembro dessa época é o site do Cartoon Network, com os joguinhos, lembra? Ele era assim em 2005 e sabe o que eu descobri antes de gravar esse vídeo? Ele foi encerrado em 2024. Triste. A versão mais recente que eu consegui acessar foi essa de 2015. Esse site traz boas lembranças. Sabe qual outra plataforma inovadora foi lançada em 2003? O WordPress. Pois é, ele começou como uma plataforma de blog de código aberto, mas rapidamente ele evoluiu para o principal sistema de gerenciamento de conteúdo, ou CMS, que a gente conhece hoje e que alimenta mais de 43% da internet. Dá para acreditar? E o WordPress deixou tudo muito mais fácil quando trouxe os temas e os plugins, permitindo que os desenvolvedores personalizassem seus layouts e adicionassem recursos legais sem precisar começar do zero. Isso também deixou a atualização de conteúdo super simples, o que deu início à tendência de design orientado ao conteúdo. Inclusive o nosso canal tem muitos vídeos sobre o WordPress, então se você está se perguntando como que o WordPress está agora, a gente acabou de falar sobre as atualizações recentes lá aqui no nosso canal, então dá uma olhada. Beleza, continuando. A otimização para motores de busca, ou SEO, também começou a ganhar espaço no começo dos anos 2000. Naquela época, gigantes como o Google usavam bots para buscar sites, então todo mundo teve que descobrir como fazer os seus sites aparecerem na primeira página. Foi quando os designers começaram a se preocupar em deixar os sites mais rápidos e fáceis de usar. Não se tratava só de ter uma boa aparência, o site também precisava se destacar nas ferramentas de pesquisa. E os designers também precisaram criar sites que funcionassem em todos os tamanhos de tela e dispositivos diferentes. Os experimentos e inovações dessa época criaram as bases para o que a gente conhece agora como design responsivo. A partir de meados dos anos 2000, a gente começou a nos mover em direção aos sites modernos
que a gente conhece hoje. Essa época foi quando eu comecei a gostar da internet. Então sites como o UOL Jogos, Clique Jogos e o Cartoon que eu mencionei trazem boas memórias, porque eu passava horas jogando. Nossa, realmente foi a melhor época. E também foi uma época incrível para os designers de sites. Com ferramentas mais avançadas, a internet rápida e o aumento das redes sociais e serviços de streaming, os designers tinham mais liberdade para criar. A gente também pode ver o foco mudando de simplesmente vender produtos para sites que são fáceis de encontrar e de navegar. Mas olha só, a mudança mais significativa desse período rolou em 2007 com o lançamento do iPhone. And we are calling it iPhone. Lembra do alvoroço por causa disso? Bom, na verdade, foi uma grande notícia para os designers também. Antes do iPhone, era difícil usar o celular para navegar na internet por muito tempo, porque a experiência não era nada boa e os sites demoravam para carregar. Como Steve Jobs disse na sua famosa apresentação do iPhone, o Safari era o primeiro navegador HTML totalmente funcional em um celular. O iPhone fez os designers repensarem seus sites para que eles fossem compatíveis com dispositivos móveis, mas o termo design responsivo só foi criado em 2010. Com o crescimento do uso de celulares, o design plano surgiu, removendo efeitos 3D para se ajustar às telas menores, uma tendência que ainda é usada no design de sites hoje. Lembra quando eu estava falando sobre a queda do Flash? Bom, o iPhone não tinha suporte para Flash. Em 2010, o Steve Jobs explicou o seguinte: a era dos celulares envolve dispositivos que consomem pouca energia, telas de toque e padrões da web abertos, coisas nas quais o Flash não é bom. Pois é, infelizmente, isso foi o que deu o golpe final no Flash. Mas calma, não vamos focar só no iPhone, porque outras coisas legais também aconteceram nessa época. Em 2008, o Google Chrome foi lançado, que trouxe um novo padrão para navegadores com foco em velocidade e design minimalista. Além disso, o Facebook trouxe o botão curtir em 2009, o que facilitou a interação dos usuários com o conteúdo das redes sociais. O Typekit, que é uma biblioteca de fontes, também transformou a tipografia na internet, tornando simples para os designers acessarem fontes licenciadas e de boa qualidade. E por volta dessa época também surgiram outras plataformas que a gente conhece bem, como o YouTube, o Reddit e o Twitter. Pulando para a próxima década, a gente tem os anos 2010. Foi a época do desafio do balde de gelo, paródias, Gangnam Style e onde começaram a surgir sites mais modernos, parecidos com o que a gente tem hoje. Todo mundo estava passando mais tempo nos seus telefones, então o design responsivo finalmente surgiu, permitindo que os sites se ajustassem automaticamente a qualquer dispositivo ou tamanho de tela. Em 2014, ter um design responsivo virou obrigação, porque os sites otimizados para dispositivos móveis se tornaram essenciais para garantir uma navegação fluida em todos os dispositivos. Com os celulares, a principal maneira de explorar sites passou a ser rolando a tela, o que faz os designers optarem por coisas como centralizar o conteúdo, navegação suave e efeitos legais de paralaxe, como nesse site aqui. A gente viu uma transição dos designs detalhados, como sombras e gradientes, para o design plano, um estilo minimalista que usa cores básicas e linhas mais simples. O design plano tornou os sites mais rápidos e fáceis de navegar, e também deu a eles uma aparência elegante e moderna com um toque digital. À medida que as telas de retina se tornaram comuns, os designers também tiveram que usar imagens mais nítidas e de maior qualidade para manter a aparência impecável. O lançamento do Instagram em 2010 também mudou a forma como a gente compartilha e vê as imagens, o que impulsionou a gente para uma cultura mais voltada para fotos. Nessa década, os sites começaram a dar mais atenção para os detalhes pequenos e interações suaves, como o botão curtir que a gente comentou nas redes sociais para melhorar a nossa experiência. E graças a isso a gente chegou ao que a gente tem hoje. Em 2020, os sites não só funcionavam perfeitamente, mas também já possuíam designs chamativos ou um minimalismo cuidadosamente planejado. Para alguns designers e empresas, a criação de sites se tornou uma forma de expressão, uma parte fundamental da identidade da marca ou até mesmo um símbolo de status. Por isso, os sites estão se tornando obras de arte. Mas eu diria que o fator determinante da nossa década é o uso de celulares. Em 2024, os dispositivos móveis representaram 58,21% do tráfego mundial da internet. Isso faz nascer os frameworks Mobile First
e aumentou a preocupação com a velocidade em dispositivos móveis. Além disso, a gente também viu o surgimento do design orientado por leads, que usa dados, interação do usuário e análise de comportamento para criar páginas que geram mais conversões e vendas. Isso é um marco quando a gente compara com sites antigos, que só existiam para atender aos requisitos básicos, sem se importar com o desempenho. E também, com o avanço da inteligência artificial, criar um site nunca foi tão fácil. Com plataformas como o criador de sites da Hostinger, as pessoas podem criar um site profissional em menos de 1 minuto, utilizando a inteligência artificial, sem necessidade de conhecimento em programação, e a personalização é feita em uma interface de arrastar e soltar. Então, quando você compara os sites, é impressionante ver o quanto eles mudaram ao longo dos anos e o quanto que a gente avançou. Até o site da Hostinger mudou bastante ao longo dos anos. Mesmo depois de passar pelos desafios e problemas da revolução do web design, ainda tem lições valiosas que a gente pode tirar. Uma grande lição é o princípio de design KISS, que é uma sigla em inglês que significa basicamente manter a simplicidade. Naquela época, os criadores se empolgavam com as ferramentas novas e acabavam fazendo designs exagerados. Não vamos cometer o mesmo erro hoje em dia. Eu sei que é tentador se destacar e parecer único, mas sempre tenha em mente o seu usuário ao pensar no design. E lá no futuro, com certeza, o design de sites vai ser ainda mais impressionante, com coisas novas e incríveis. Mas você sabe, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O Dark UX está surgindo cada vez mais com aquelas táticas de design que tentam convencer os usuários a fazer coisas que eles não escolheriam normalmente. E isso está virando uma preocupação. Então, embora a gente tenha muito que comemorar sobre a evolução do web design, é importante manter uma visão crítica sobre o conteúdo com o qual a gente interage e as táticas por trás dele, mesmo nos dias de hoje. Bom pessoal, se você viu pelo menos um site que deu aquela nostalgia, já deixa o seu like e me conta aqui nos comentários qual é o site que você sente mais saudade. Tem alguma coisa que você sente falta dos sites antigos? Eu acho que antigamente eles pareciam um pouco mais divertidos, né? Sim, eles eram exagerados, mas eles tinham uma vibe única e criativa que hoje em dia não é necessariamente comum de encontrar, com sites mais bonitos e bem acabados. Pode ser a nostalgia do site do Cartoon falando. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima e boa sorte na sua jornada online.